por cima. Lixo, a mão dele, ó. Perfeito. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu sou Antônia Gomes, sou do projeto Germine com Germicide, das escolas da periferia. Gostaria de conversar com o diretor? Pois não, já está na sala dele. Muito obrigada. Bom Olá, dia, bom tudo dia, bem? tudo Sou bom? Antônia Gomes, do projeto Germine com Germicide nas escolas. E hoje fazer uma visita para conhecer a forma de descarte, né, que a escola realiza constantemente, para a gente fazer uma campanha de recolhimento de papéis recicláveis. Bom, Antônio, aqui a gente da escola fica muito feliz com uma parceria desse tipo, até porque a gente tem aqui um volume muito grande de descarte de papel, né? Os meninos rascunham e jogam fora, o descarte ainda não é um descarte adequado, né? E você chegando aqui vai somar com a gente, inclusive para a gente fortalecer essa campanha de consciência ambiental com os nossos estudantes. Sim, e além disso, a principal função do nosso objetivo aqui de recolher os papéis é que nós vamos desenvolver um produto tecnológico para ser utilizado no jardim para germinar sementes e evitar a escassez de água no solo. Né? E além de germinação de sementes, o projeto ele vai germinar consciência e educação dos próprios alunos, né? E assim vai ajudar muito o meio ambiente e as plantas. Bom, porque aí a gente já une o útil ao agradável, né? Nós da escola aqui que nós gostamos tanto de jardins, nossos jardins vão agradecer demais, né? Que além da gente ter essa consciência ecológica do descarte adequado para o papel, a gente ainda ganha com o fortalecimento das nossas plantinhas, das nossas flores, né? Então a gente vai ter um prazer muito grande de fazer essa parceria, né? E com certeza gerar muitos frutos. Muito obrigada pelo seu acolhimento, tá? Tamo junto! Está a nossa carta do projeto. Show de bola! Vai ter um espaço dela aqui para poder a gente começar a coletar os papéis recicláveis, né? Ok, então voltaremos em breve. Obrigada. Já estamos aqui no próximo passo da preparação. A escola cedeu um espaço para realizarmos a preparação do processo dos flocos de papel. Vamos precisar de um recipiente com água. Essa quantidade de água é suficiente para a quantidade que vamos utilizar nessa demonstração. Após os alunos terem feito a bolinha, nós vamos colocar esse papel dentro da água. Nós vamos esmagar esse papel com as mãos. Se for uma quantidade maior de papel, é necessário utilizar o liquidificador e uma betoneira. Como esmagar esse papel, a gente deixa 24 horas. Depois das 24 horas, nós vamos pegar uma peneira com a bacia e vamos começar o processo de ralar esse papel. O papel deve ficar bem refinado, tá? Semelhante a uma polpa bem concentrada. Ele deve ficar assim, uma polpa de papel bem peneirada. Após isso, vamos pegar um tecido, colocar em cima da peneira e utilizar os flocos de papel para retirar o excesso de água. Ou seja, vamos fazer a separação do papel da água. Para retirar o excesso dessa água,
E ele vai virar uma massa, tá? Essa é a massa do papel. Após essa massa, nós vamos fazer a flocagem desse papel dentro do próprio tecido. Ok. Então ele vai ficar em pedaços, tá? Em formatos de grãos. Após retirar o excesso de água dos flocos de papel, agora nós vamos levar esses flocos de papel ao sol. É importante que nessa etapa você possa separar o papel em cima do tecido para que a temperatura do sol deixe as fibras do papel bem seco, semelhante a pedrinhas. Então vamos deixar esse papel aqui durante um dia no processo de secagem. Após o processo de secamento dos flocos de papel, nós vamos separar os formatos dos grãos maiores dos grãos menores, tá? Grãos já secos de flocos de papel, nós vamos agora peneirar em uma peneira, separando os grãos maiores dos grãos refinados. Após a separação, o resultado é esse. Fica os grãos maiores e os grãos finos. Esses grãos vai ser muito importante para fazermos as duas camadas. A primeira camada dos flocos refinados no solo e a segunda em cima da camada dos finos. Após uma limpeza no solo, nós vamos agora colocar as sementes junto com os flocos refinados de papel, nessa primeira camada. Então, vejam o passo a passo desse procedimento. Nós vamos abrir um espaço no solo. Após abrir esse espaço, nós vamos colocar os flocos de papel, os flocos refinados. Após colocar esses flocos, nós vamos colocar as sementes dentro desse espaço, em cima dos flocos. Depois é só fechar, depois é só cobrir com areia. Após esse procedimento, nós vamos colocar todo o floco de papel em cima desse solo. Assim vai aumentar a porcentagem das sementes e evitar o ressecamento delas no processo de germinação. Vamos preencher todo o solo com essa primeira camada do floco de papel. Ao longo dos processos, os flocos vão se decompor. Além de germinar, os flocos é biodegradável e vai se decompor ao longo do tempo. Ou seja, em 6 meses, esses flocos vão se decompor no solo e virar adubo. Após essa primeira camada, nós vamos agora para a segunda camada, que é os flocos granulados, tá? Os flocos granulados, eles são semelhantes a pedrinhas. Essa segunda camada é uma camada grossa. Essa camada vai evitar a escassez de água na raiz das plantas e assim agilizar o processo de germinação das sementes. Então o nosso solo vai ficar assim, semelhante a pedrinhas. A principal função é evitar a escassez de água e deixar que os flocos se decompondo durante 6 meses.
Após 10 dias, nós vamos verificar o procedimento de germinação das sementes. Após os 10 dias, eu vim verificar o crescimento da germinação das sementes. Aqui está o primeiro broto germinando e assim sucessivamente vai acontecer todas as sementes que eu lançar no solo. Esses são os flocos refinados que havíamos preparado antes. Devido ao sol muito quente, nós vamos utilizar ele nesse solo. Está precisando ficar úmido. Essa é a primeira camada protetora para deixar as raízes úmidas por muito mais tempo. Além da germinação das sementes, também esses flocos é utilizado para esse procedimento. Ok, com a nossa primeira camada já feita, nós vamos agora utilizar os flocos de papel granulado. Esses flocos de papel granulado, ele absorve uma quantidade de água, tá? Que deixa mais durabilidade em cima dessa primeira camada. E assim ele vai se decompor em 6 meses ao longo do processo da luz do sol, ao longo da temperatura da luz do sol. Além dele formar essa camada protetora no solo, ele deixa uma belíssima ornamentação no ambiente. E assim não precisa regar as plantas todos os dias. Você pode deixar uma semana ele úmido e depois você começa a colocar água novamente. Esse foi um pouco da demonstração dos flocos de papel. Após concluirmos as camadas de flocos de papel no solo com as plantas, nós vamos regar com água. A quantidade de água não precisa ser muito. O pouco que você colocar, uma garrafa de 2 litros ou mesmo até 1 litro, é suficiente para deixar durante 3 dias com os flocos de papel. Porque o importante é que esses flocos possam absorver a quantidade de água. Depois dessa etapa, vai ficar aqui durante 3 dias sem regar a planta. Após os 6 meses, os flocos brancos eles vão se decompor porque eles são biodegradáveis. E o final do resultado são esses daqui. Ele vai se decompondo e ficando semelhante a uma terra úmida, de cor marrom. E assim é o processo de decomposição dos flocos. Após a campanha nas escolas de recolhimento de papéis recicláveis, esse foi o resultado dos flocos de papel. Colocamos os flocos em alguns sacos para fazer o kit educativo Germicide na escola. Olá, novamente estou aqui no diretor para lhe mostrar o resultado da nossa campanha de recolhimento de papéis. Nós desenvolvemos um kit floco educativo Germicide com flocos de papel. Aqui tem sementes e também tem um pacote de flocos, né, com os grãos maiores e os grãos refinados. Então, através desse grão, nós vamos utilizar nas escolas junto com os alunos para fazer a preparação no solo. Esse aqui é o nosso, né? Sim, isso aqui é para vocês, ficar de recordação do nosso projeto. Parabéns pelo projeto, que a gente possa colher bons frutos, né? E que essa ideia ela possa se multiplicar não só aqui no nosso município, mas que passe para a nossa região, para o nosso estado, inclusive para o nosso Brasil.